Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, a partir do verso 31. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 31. Vamos ler até o 38, do 31 ao 38. Diz assim: Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro um ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Amém. Vamos orar pedindo mais uma vez ao Senhor que possa falar nessa manhã ao nosso coração. O costume às vezes prega essas peças na gente. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Eu pedi ao diácono João que nos eleve a Deus na oração, intercedendo por todos nós pela meditação nesta manhã. Vamos orar, irmãos. Poderoso Deus, soberano sobre terra e céus, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque podemos estudar e aprender mais. Que abra nossos corações, que aprendamos e transformemos nossas vidas. Transformar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, vamos rememorar, nos reinserir no texto e no contexto que nós estamos aqui meditando, que nós acabamos de ler. O Senhor Jesus está em pleno vigor no seu ministério, pregando, seus discípulos batizando, milagres sendo realizados, pessoas sendo transformadas. E o texto, então, no capítulo 4, diz que o Senhor Jesus, ele deixou a Judéia, foi para a Galileia. E ali, nesse percurso, passando por Samaria, nós temos o episódio famoso, um encontro famoso do Senhor Jesus, conhecido por todos nós e que já foi alvo da nossa reflexão, o momento em que, à beira de um poço, ele se encontra com a mulher que era samaritana. Ali, ele oferece para aquela mulher a água da vida. Ali processa-se um momento em que a salvação é oferecida àquela mulher. Apesar de termos indícios que ela compreendia alguma coisa, que ela conhecia alguma coisa a respeito da revelação de Deus, provavelmente fruto dessa revelação que foi passada aos seus pais, como alguém que estava inserido ali no contexto de Israel também, Israel como sendo o grande receptáculo da revelação de Deus, aquele que anuncia. Lembremos da promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Israel como aquele que anuncia o Salvador, o Messias, a salvação, o Evangelho, como nós, numa perspectiva neotestamentária, chamamos. E ali ele oferece a água da vida, a água que é insubstituível, a água que é uma necessidade universal. Todos pecaram, todos carecem. Obviamente que eu estou pensando aqui na metáfora estabelecida pela água, mas olhando de uma perspectiva espiritual, porque essa é a ideia apresentada no texto. O texto não está falando da água propriamente dita. Então,
aquela mulher tem um encontro com o Senhor Jesus manifesta o seu poder àquela mulher. E aí nós vimos no domingo passado os efeitos daquele que bebe da água da vida. Então essa mulher, ela passa a pregar o Evangelho com toda a ênfase, com toda a vontade, a dedicar-se ao Evangelho, né? Aquele que bebe da água da vida verdadeiramente se transforma ou torna-se uma nova criatura, uma nova pessoa. E nós estamos então nesse diálogo ainda, nessa conversa. Lembre-se que Jesus foi à beira daquele poço, e ali ele tem um encontro com aquela mulher, mas ele estava acompanhado dos seus discípulos. Só que os seus discípulos foram até a cidade para comprar comida, para buscar comida. Enquanto a mulher saía de volta à cidade para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, os seus discípulos ou os discípulos do Senhor Jesus estão de volta. E o texto do o versículo 31, é o momento exato então em que eles falam com o Senhor Jesus, dizendo a Jesus: Mestre, coma. Por que essa observação dos discípulos, esse cuidado dos discípulos, essa preocupação dos discípulos? Jesus estava extremamente cansado, Jesus tinha feito uma jornada a pé, né? Estava ainda no desenrolar da jornada, né? Saindo da Judeia para ir para a Galileia, né? E tinha sede, ele tinha fome. A gente é apresentado no Evangelho de João de que o Cristo, ele não tem um corpo fantasmagórico ou docético, né? Mas ele é verdadeiramente homem, é o Deus que se fez homem, é o Deus que se fez carne, e enquanto homem, ele tinha necessidades humanas. Das necessidades humanas que o Senhor Jesus tinha, com certeza a sede e a fome fazia parte, porque essa é uma necessidade básica de todos nós. E tanto é que ele pede água àquela mulher, pede porque estava com sede. Tanto é que os seus discípulos vão à cidade comprar comida, porque todos eles estavam com fome. Natural que assim o fizesse. Mas o grande ponto aqui a ser destacado nesta manhã, e é esse o ponto que eu queria refletir com os meus irmãos, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, como aqueles irmãos que estão nos acompanhando aí em casa, ou talvez até aqueles que depois vão assistir essa mensagem, é que a resposta do Senhor Jesus, ela traz-nos uma informação que de fato precisa ser levada em consideração por todos nós, especialmente por nós que nos declaramos discípulos do Senhor Jesus. Veja, verso 31, permaneça com a sua Bíblia aberta, né? Então, eles saíram da cidade, o verso 30 vai dizer isso, vão ao encontro mais uma vez, ou voltam ao encontro do Senhor Jesus, e no verso 31 eles dizem: Mestre, coma. Há todo um carinho aqui envolvido, há toda uma preocupação, até há um respeito envolvido. O que eles pedem, o que eles orientam não é errado. É importante que a gente deixe isso muito claro, porque às vezes numa leitura superficial do texto, ou numa leitura rápida, sem pararmos para meditar no texto, a gente pode até pensar aqui, mas Jesus estava envolvido em outra situação, chegam os discípulos aqui para interromper, para falar a respeito da necessidade dele se alimentar. Não há nenhuma dificuldade em entender que a alimentação, o cuidado dos discípulos com a alimentação do Senhor Jesus é algo que é essencial, que faz parte da necessidade humana também do Senhor Jesus. Só que a resposta do Senhor Jesus nos impressiona. Ele diz assim: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Ele trata então aqui de uma realidade espiritual. O que me chama a atenção nesse texto é que então os discípulos do Senhor Jesus, eles questionam, não é, entre eles: será que alguém trouxe uma comida? Eles não tinham atentado para o significado real da palavra do Senhor Jesus. Da mesma forma que a mulher lá atrás não tinha atentado também. Quando ele disse: olha, se você soubesse com quem você está falando, não era eu que pediria água a você, mas era você que pediria água a mim e eu daria a você a água da vida. Ela diz: você não tem o balde. Lembram da história do balde, não lembra? Como? Esse poço é tão fundo? Ou ela vai mais além, você então é melhor do que o nosso pai
Isaac, Jacó, Abraão, os patriarcas, aqueles que construíram toda a nossa história e construíram esse poço também, né? Veja, a ideia aqui é que aqueles que estão ouvindo as palavras de Cristo, nesse momento, estão tentando fazer uma interpretação extremamente literal daquilo que o Senhor Jesus está falando. Só que ele está tratando de realidades espirituais. Ele está tratando de realidades transcendentais. Ele está falando de coisas que vão além desta vida. Ele está, por exemplo, quando oferece àquela mulher a água da vida, ele está falando da salvação, de algo que transcende as realidades humanas, né? Algo que vai além dessa vida, né? Algo que não pode ser restrito a uma literalidade, a uma letra morta de uma lei. Não podemos pensar na salvação apenas do ponto de vista lógico, apenas do ponto de vista do direito. É verdade que quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de tudo isso. Condenação, perdão, são linguagens da justiça, são linguagens do direito. Eu estou falando da justiça de Deus, eu estou falando do direito de Deus, mas a salvação ela vai muito além do que tudo isso, porque ela transcende, não é? Ela nos apresenta uma realidade, por exemplo, que vai além desta vida, não é? Que não se limita a esta vida. Ela vai falar de uma vida eterna na presença de Deus, da Nova Jerusalém, dentre outras coisas mais. Então, me parece que os discípulos também não estavam devidamente, vamos dizer assim, se eu usasse a expressão antenados, eu acho que eu estava já meio um pouco fora de moda, né? Eles não estavam muito conectados com a fala do Mestre, do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus diz assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos começaram a perguntar, a falar entre si, mas será que alguém trouxe comida para ele? Jesus então responde a eles: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ele então diz e explica qual é essa comida que ele está falando. Que comida é essa que eles não conheciam ainda? É fazer a vontade de Deus. Essa é a comida da qual o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos naquele momento. E é disso que nós vamos tratar nessa manhã. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar no que diz respeito ao fazer, ao executar a vontade de Deus, é que fazer a vontade de Deus, meus amados irmãos, ela é mais essencial do que aquilo que é essencial. Eu vou repetir, ela é mais essencial do que aquilo que é essencial. Eu volto a afirmar o que eu disse: comer é essencial ou é algo supérfluo? Ou é algo que não faz parte das necessidades básicas do ser humano? Não, é algo essencial. É algo que faz parte das nossas necessidades básicas. O Senhor Jesus estava com sede. O Senhor Jesus estava com fome. Essa era uma necessidade real e verdadeira. Não há aqui, em hipótese alguma, a tentativa ou a ideia de diminuir as nossas necessidades. Não se trata de diminuir as necessidades essenciais do ser humano. Trata-se de aumentar ou de colocar no seu devido lugar o fazer a vontade de Deus. Se o alimento é essencial, se nutrir o corpo é essencial, muito mais essencial do que isso é fazer a vontade de Deus. Então não se trata de diminuir uma coisa, se trata de colocar a outra coisa no seu devido lugar. Que outra coisa é essa? É o fazer a vontade de Deus. E nós cristãos precisamos entender que fazer a vontade de Deus é algo que é mais essencial do que aquilo que é essencial na nossa vida. É o essencial do essencial. É a essência, o suprassumo, não é? Aquilo que vai, de fato, ter toda a riqueza, toda a beleza, aquilo que extrapola, aquilo que vai além, mesmo das realidades que são corretas.
que estão certas, que são importantes, que são necessárias, que são essenciais, mas fazer a vontade de Deus é muito melhor, é muito mais importante, tem um valor intrínseco muito maior do que todas essas outras necessidades que nós teremos na nossa vida. Você me pergunta, Cristo estava com fome? Estava com fome. Será que ele não tinha aquela necessidade? Ele tinha aquela necessidade, meus amados irmãos, eu não tenho dúvida, a necessidade de se alimentar, a necessidade de beber água, mas naquele momento ele estava diante de uma mulher, naquele momento ele estava diante de uma vida que poderia ser salva pela mensagem do Evangelho, e Deus o enviou ao mundo, o Filho de Deus se tornou carne, tabernaculou entre nós, para que vidas fossem transformadas através da mensagem do Evangelho, através do seu ministério, através do seu sacrifício, através do seu poder demonstrado aqui na terra, e ele não perde, portanto, a oportunidade de pregar o Evangelho àquela mulher, de oferecer àquela mulher a salvação, de dizer a ela, olha, eu posso oferecer a você algo que é muito mais importante do que a água do poço, por mais importante que seja a água do poço, muito mais essencial, muito mais importante é a água da vida. Os irmãos compreendem? Fazer a vontade de Deus é mais essencial do que tudo aquilo que nós reputamos como essencial. Ele tem na sua mente de forma muito clara que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Veja, a resposta do Senhor Jesus aos seus discípulos, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Meus amados irmãos, nesse ponto, cabe-nos, a todos nós, uma reflexão. A reflexão se dá, nesse momento, através de questionamentos pessoais, íntimos. Você falando com você mesmo. Você tem feito a vontade de Deus na sua vida? Se olharmos para a minha vida, para a sua vida, analisando o nosso comportamento, a nossa fala, as nossas ações, os nossos pensamentos, nós podemos afirmar que fazer a vontade de Deus é uma prioridade. Que fazer a vontade de Deus para nós é mais essencial do que outras coisas que são essenciais. Não me compete o juízo de valor sobre a vida de nenhum dos irmãos. Me compete, nesse momento, arrependido diante de Deus, confessar como eu tenho sido falho e como eu tenho desobedecido a prioridade em fazer a vontade de Deus acima da minha vontade e de outras vontades e de outros desejos. A palavra de Deus nessa manhã nos convida a que possamos fazer a vontade de Deus, tendo esta vontade, meus amados irmãos, como sendo mais essencial do que tudo aquilo que é essencial. Mas eu queria dizer também para os irmãos nessa manhã que fazer a vontade de Deus é mais agradável do que tudo aquilo que é agradável. Eu não sei se eu estou me fazendo entender muito bem, que o Espírito Santo do Senhor complete o entendimento na mente e no coração dos irmãos quando o pregador falhar. Mas me parece que não há nenhum peso na fala do Senhor Jesus. Como se ele estivesse tratando aqui de algo que era um sacrifício extremo, de algo que ele estava fazendo, vamos dizer assim, forçado, como se alguém tivesse colocado, não é, um revólver na cabeça de Cristo, dissesse assim, vai lá e faz, se você não fizer, ou uma espada aqui no pescoço, não é, uma faca, vai lá, você tem que fazer, eu estou lhe obrigando a fazer, como às vezes nós pais fazemos com os nossos filhos, né? A coerção, ela se apresenta às vezes sob vários aspectos. O fazer a vontade de Deus não passa necessariamente por essa obrigatoriedade no sentido de peso. Entenda, obrigatoriedade existe, mas não no sentido do peso, não no sentido daquilo que eu faço sem alegria, que eu faço sem prazer, que eu faço como se aquilo não fosse agradável.
Veja, irmãos, quando nós estamos falando de alimentação, de comida, nós não estamos falando só de algo que é essencial. Vocês concordam comigo? Nós estamos falando de algo que é gostoso, de algo que é agradável. Há quem diga aí nas escolas de gastronomia da vida que, por exemplo, a apresentação do prato muitas vezes é tão importante quanto o sabor do prato. Eu tenho uma tendência de acreditar nisso, porque existem comidas e pratos que, particularmente, eu não teria, vamos dizer assim, a tendência de gostar. Mas a coisa é tão bonita, a apresentação é tão atrativa, que nós somos levados a querer comer aquele prato. Por exemplo, hoje eu posso dizer que eu gosto da culinária japonesa como nós comemos aqui, obviamente. Sushi, essas coisas todas. Nem sempre eu gostei. Eu, na realidade, tive que forçar um pouquinho. E eu fui levado a forçar pela beleza daqueles negócios. Porque pense num prato bonito. Pense nos elementos que, pelo menos para mim, que me chama a atenção, a mistura das cores, a forma como a coisa é feita, e outras guloseimas que a gente poderia citar aqui. Não vamos falar muito, porque daqui a pouco está na hora do almoço para não atiçar demais. Mas quando nós falamos sobre alimento, quando nós falamos sobre comida, nós estamos falando de algo que é prazeroso, irmãos. Aqueles que gostam de carne, por exemplo. Vai me dizer que você que gosta de carne, que gosta de um churrasco, vê aquele bife de picanha, pingando a gordura, o cheiro suave, subindo nas alturas até o trono da graça, Você vai dizer que você não vai comer aquilo com alegria, com prazer. Sei lá o que você gosta de comer, sei lá. Se estiver lá no Pará, vai dizer que você não vai querer comer o tacacá, ou a tartaruga lá Hoje eu acho que, não sei se é proibido, mas é um prato, um dia o André estava me dizendo que é um prato, hoje é um manjar, é um prato, para nós talvez não seja algo muito interessante. Vamos ficar com o nosso bom e velho cuscuz com ovo. Há quem goste, quem acha aquilo de fato é saboroso. Veja, meus amados irmãos, mestre, coma. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Que comida é essa? Alguém ofereceu ao Senhor uma outra comida? Não. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Mesmo com fome, mesmo com sede, ela é essencial. É o essencial acima do essencial. Mas muito mais do que é essencial, ela é agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Me parece que isso salta aos nossos olhos. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu não vejo na palavra do Senhor Jesus aqui nenhum peso, nenhuma lamentação. Entenda, a gente precisa entender o momento vivenciado. Ele está cansado e com fome. É como se ele dissesse assim, poxa, eu estou com tanta fome e ainda aparece essa mulher aqui para evangelizar, eu vou deixar para evangelizar ela amanhã. Eu estou tão cansado. Aí a gente cria nas nossas conversas conosco mesmo, essas coisas meio malucas que acontecem com o ser humano, apesar de que eu acho que isso é mais normal do que maluquice, Nós começamos a conversar conosco, e a criar algumas ideias e estabelecer algumas verdades, como por exemplo, eu mereço. Não, eu vou me dar esse tempo, Na realidade, isso é outra forma de dizer, não, eu quero que a minha vontade prevaleça. Em algumas circunstâncias, é outra forma de dizer isso. Não é que eu mereço, é porque eu quero, por exemplo, agora eu quero comer. A minha vontade é comer. E de repente comer aquela comida que eu gostaria de comer vai custar caro. E como eu sei que vai custar caro, e aquilo vai me dar um pouquinho de drama na consciência, eu preciso trabalhar na minha consciência para que eu possa comer, pelo menos sem drama. E aí eu começo a dizer assim, não, mas eu mereço. Afinal de contas, eu trabalhei tanto. Diga logo assim, não é que você merece, você quer. Você gosta.
Aquilo lhe dá prazer. Não, hoje eu vou dormir até mais tarde, eu mereço. Não, você quer dormir até mais tarde. Você gosta de dormir até mais tarde. Parece até que é um pecado a gente dizer que gosta de alguma coisa. E fica camuflando, né, o gosto com as conversas meio atravessadas. Não me parece aqui que o Senhor Jesus está colocando o fazer a vontade de Deus como sendo algo pesado na sua vida. Não. Me parece que ele tem alegria, que ele tem prazer em fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque fazer a vontade de Deus é mais agradável do que tudo aquilo que nós reputamos como agradável. Se você duvida, eu faço uma convocação a você. Comece a fazer a vontade de Deus. Porque esse é um ponto interessante. Muitas vezes, aquelas pessoas que resistem ou que aparentemente não gostam de fazer a vontade de Deus, não fazem. É como se eu estivesse falando de algo que eu não conheço. Me permita dar um exemplo pessoal meu, da minha adolescência. Acho que eu já falei algumas vezes isso aqui na igreja. Eu me considero uma pessoa tímida. Então eu tenho dificuldade, por exemplo, de abordar alguém e começar uma conversa. Eu fico no meu canto quieto. Eu e a Ariane, por exemplo, somos muito diferentes nisso. Eu já disse a Ariane, se eu for fazer, por exemplo, compra com a Ariane no supermercado, e eu for para um canto, ela for para o outro, não tem, é impressionante, é quase 100% de certeza. Quando eu voltar, ela está conversando com alguém. Com quem, não importa, mas com alguém ela está conversando. Com um repositor, com outra pessoa, na fila ela conversa com... Existem pessoas que têm essa característica que a Ariane tem, não estou, obviamente, falando que essa é uma característica ruim, pelo contrário, eu às vezes até gostaria de ser assim, mas eu não sou. Se você me deixar no canto, arrodear 10 vezes, você vai me ver no canto quietinho, paradinho, sem conversar com absolutamente ninguém. Então, por exemplo, para mim, o ato da evangelização, propriamente dito, de abordar uma pessoa, ou na minha época de adolescência, para entregar um folheto, ou para conversar mesmo, eu estou andando no calçadão, estou andando na praia, estou fazendo alguma coisa, vi alguém, eu saí do meu canto e ir lá falar com aquela pessoa, para pregar o evangelho é um ato que vai requerer de mim um esforço muito grande, porque eu sou tímido nesse ponto. E aí, geralmente, quem é tímido ou quem não tem esse temperamento, numa situação como essa, vai ter a tendência de dizer que isso não é agradável. Mas me permita contar essa experiência da minha adolescência. Todas as vezes, por mais que aquilo no primeiro momento fosse incômodo para mim, que eu, por exemplo, evangelizava, eu me sentia extremamente bem. É como se eu estivesse me libertando de um obstáculo na minha vida, não é? Aquilo que no primeiro momento é incômodo, no segundo momento traz alegria e traz prazer. E eu não tenho dúvida que no ponto específico que eu estou falando aqui da minha adolescência, do evangelizar, isso está relacionado ao fazer a vontade de Deus. Quantas e quantas vezes eu na minha vida pastoral já perdi as contas, em que tem alguém, sei lá, no hospital, numa situação difícil, precisando ser consolado, precisando de uma palavra amiga, e a gente tem aquela dificuldade dessa abordagem. Existem algumas realidades que são muito difíceis da gente tratar. Não é coisa fácil, não. É? Como lidar com pessoas que estão de luto, como lidar com pessoas que passaram por situações traumáticas intensas, não é? Como lidar com uma pessoa que está em sofrimento, por exemplo, num hospital, desesperançada, desenganada pelos médicos, não são coisas simples e fáceis da gente lidar. Mas a gente enfrenta isso e quantas vezes, ao invés da gente ir confortar, a gente sai confortado. Você diz, eita, fulano está mal, está lá no hospital, deixa eu ir lá. Aí vai o pastor, né? Chama um presbítero, um irmão da igreja, ou vai sozinho mesmo, ou vai com a esposa. Eu vou dar uma palavra de conforto lá para fulano, vou orar por ele. Eu fui, dei a palavra de conforto, ele se sentiu confortado, mas o que ele falou, a fé que ele demonstrou, a força que ele colocou, a humanidade em relação à soberania de Deus que ele apresenta para mim naquele momento, eu termino saindo mais confortado, mais edificado e mais abençoado do que ele daquela conversa.
Eu entendo que isso é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, irmãos, sempre vai ser agradável. Fica o desafio para você. Você duvida? Faça a vontade de Deus. Você acha que não é agradável? Faça a vontade de Deus. Não tenha o fazer a vontade de Deus como um peso, como algo que é ruim, porque não é. Nós precisamos deixar isso muito claro. Fazer a vontade de Deus é mais agradável do que tudo aquilo que nós enxergamos como agradável. Eu digo mais, irmãos, pegando aqui o restante do texto. Nesse diálogo, então, Jesus vai tratar de um ponto interessante. Ele vai falar de colheita, de semeador, de planta, daquele que colhe. Ele vai falar do tempo entre essas duas coisas, entre o colher e o ceifar, não é? Entre o plantar e o colher, entre o semear e o ceifar, né? Então ele vai tratar disso, inclusive fazendo aqui menção a um ditado da época, lendo até alguns comentaristas, esse ditado não é um ditado que é fácil de ser achado, mas até pela construção do grego, é uma construção que as palavras combinam entre si, não só numa métrica, mas numa rima também. Então, ao que tudo indica, essa expressãozinha de fato era uma expressão idiomática, né? Era um ditado talvez utilizado por algumas pessoas ali, né? Essa que está entre aspas aí no verso 37. Um é o que semeia, outro é o que colhe, tá certo? Então ele vai falar, vocês dizem que é preciso 4 meses. Eu não sou agricultor, mas a gente sabe que algumas culturas levam de 3 a 4 meses para a colheita. Eu acho que a gente está começando, ou já passou talvez um pouquinho o tempo de plantar milho aqui no Nordeste, né? Então daqui a 3 meses nós vamos ter aí o período aqui das festas, do São João e tudo mais, que é o período onde o milho vai ser colhido. Então se eu plantei o milho, né, junto com o feijão, em algumas culturas o pessoal faz assim, né, uma carreira de milho, outra carreira de feijão, daqui a 3 meses, 4 meses, aí eu não sou especialista, e esse detalhe aqui exato de meses é o que menos importa para a gente, né, eu vou ter a colheita daquilo que eu plantei, se tudo der certo, obviamente. Se tiver o sol correto, se tiver a chuva correta, se tiver o pH da terra correta, vai ter mais, vai ter menos, vai ser uma boa colheita, não vai ser uma tão boa colheita assim, mas alguma coisa vai ser colhido daquilo. Então veja, eu vou juntar aqui a palavra do Senhor Jesus quando ele diz assim, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade de Deus, que me enviou a realizar a sua obra, né? Junto com toda essa parte que ele vai falar da colheita e da semeadura, dizendo ali naquele momento e ensinando para os seus discípulos que eles tinham propósitos estabelecidos na sua vida, como o próprio Senhor Jesus tinha propósito. Ele veio ao mundo com um propósito. Ele estava falando com aquela mulher porque tinha um propósito. Então veja, o que é que nós aprendemos com isso? Que fazer a vontade de Deus é um propósito na nossa vida maior, mais sublime do que qualquer outro propósito que possamos ter. Todos os outros propósitos, quando eu estou falando de propósito, eu estou falando de objetivo de vida. Eu estou falando daquele alvo que nós queremos atingir. Todos os outros propósitos que tenhamos na nossa vida, eles são secundários. Eles estão à margem, não é? Daquele que é, ou daquilo que a gente vai entender como o propósito maior, que é fazer a vontade de Deus. Então veja, por exemplo, fazer a minha vontade é um propósito secundário. A vontade de Deus prevalece sobre a minha vontade. Os irmãos estão compreendendo? Então, fazer a vontade de Deus é o propósito que se estabelece, que se impõe, que se reconhece como sendo sublime, que está acima de qualquer e de todos os outros propósitos. O propósito de se alimentar, eles foram à cidade para buscar comida. Esse foi o propósito, esse foi o objetivo. Eles voltaram com aquela comida porque eles tinham o propósito de comer. É um objetivo, é um propósito, né?
houve ali, sei lá, um planejamento, vai tu, e o dinheiro? Não, fulano pega esse dinheiro e tal, o que é que a gente compra? Não tem aquele momento que a gente se junta aí, o momento dos jovens, né? Vamos nos juntar para nossa reunião. Churrasco ou pizza? Na realidade, o propósito não é a reunião. O propósito é o churrasco ou a pizza. Às vezes o propósito é a reunião também, é a conversa, é a brincadeira, é a comunhão, é o desfrutar ali, não é uns com os outros. E aí, então, numa votação lá, os jovens decidem, por exemplo, comprar pizza. Então, na última reunião eu estava lá presente, e aí se estabelece ali uma conversa. Nós vamos pedir de quê? Eu quero calabresa, eu quero margarita. Margarita? Não, isso não tem gosto de nada, mas cada um tem o seu gosto. O propósito, então, é fazer o pedido. Há um planejamento, uma conversa. Quanto é para cada um? 15 para um, 10 para outro, 20 para outro. Os irmãos estão entendendo? Então, houve ali, na saída dos discípulos, na volta dos discípulos, o propósito foi esse. A própria estada do Senhor Jesus naquela localidade se estabelecem propósitos ao redor daquilo. Existem propósitos menores, existem propósitos secundários, existem objetivos de vida que são corretos, são dignos. Não tem nenhum problema em tê-los. Nenhum problema em projetar a sua vida. Eu quero fazer o curso de engenheiro mecatrônico, né? Eu quero morar no lugar tal. Até tantos anos eu quero ficar aqui, mas depois eu quero morar no lugar tal. Eu quero casar, eu quero construir família, eu quero ter filhos, não é? Eu quero fazer isso e eu vou estabelecendo propósitos. Eu quero mudar de casa, eu quero trocar de carro, ou eu quero comer, seja o propósito mais banal, mais simples que for, para os mais nobres, seja aquele que não é essencial para aquele que é essencial, não importam agora nenhum desses propósitos. O que eu estou dizendo para os irmãos é fazer a vontade de Deus, é o propósito da nossa vida que está acima de todos os outros propósitos. Todos os outros são escravos desse. Os irmãos compreendem ou não? Eu tenho como propósito fazer o curso de filosofia na minha vida, um curso, a graduação, né? Eu quero ser professor de filosofia. Que você faça o curso de filosofia, que você seja professor de filosofia para fazer a vontade de Deus. Eu quero me casar e ter 5 filhos, que você se case e tenha 5 filhos para fazer a vontade de Deus. Eu quero viajar o mundo, que você viaje o mundo para fazer a vontade de Deus. Todos os propósitos da nossa vida precisam estar cativos ao propósito que é e que está acima de todos os outros. Fazer a vontade de Deus. Na realidade, o propósito da evangelização é muito expresso aqui. Esse é um dos pontos em que nós podemos fazer a vontade de Deus. Sequer a questão do tempo aqui vai ser levada em consideração. E aí, mas são 4 meses para a colheita. Me parece, é uma impressão minha, não li nenhum comentarista dizendo isso. Me parece que o Senhor Jesus, ele meio que anula qualquer tipo de desculpa que aqueles discípulos pudessem dar. Não, mas olha, a gente vai ceifar, mas só daqui a 4 meses. Mas a gente vai fazer isso, mas tem um tempo para isso. Não, o Senhor Jesus está dizendo, olha, esses tempos, esses prazos, eles inexistem no reino de Deus. Aquele que planta já se alegra com aquele que ceifa naquele mesmo momento. Na realidade, esse plantio, que é a pregação do Evangelho, que é a anunciação do Messias, já está sendo feito pelos patriarcas. Já está na revelação de Deus no Velho Testamento. Eu posso olhar para o pretérito, mas eu posso olhar para o imediato. O Senhor Jesus acabara de lançar a semente para aquela mulher, e eles ali já estavam colhendo, porque a mulher foi lá para a cidade, e é isso que a gente vai meditar no próximo domingo, e naquela cidade ela já prega o Evangelho.
Aqueles homens vão ao encontro do Senhor Jesus e eles passam a acreditar em Cristo Jesus e eles dizem, nós acreditamos não mais agora por aquilo que aquela mulher falou, mas porque eles estão tendo um encontro verdadeiro com Cristo, ou seja, naquele mesmo contexto foi feita a semeadura, naquele mesmo contexto foram colhidas mais vidas para o Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos. Nós temos o propósito nessa vida de glorificar a Deus, nós temos o propósito nessa vida de pregar o Evangelho, tendo a certeza que talvez possamos colher agora ou não, o tempo é o que menos importa, mas uma coisa é certa, a palavra de Deus quando é lançada, a palavra de Deus quando é pregada, a boa semente do Evangelho quando é proclamada, seja a tempo ou fora de tempo, ela não volta vazia, ela vai produzir os frutos para a glória do nosso Deus. Eu finalizo a minha palavra, reenfatizando aquilo que nós podemos tirar desse texto. Fazer a vontade de Deus é essencial, acima de tudo aquilo que nós temos como essencial. É agradável, acima de tudo aquilo que nós reputamos como agradável. E é o maior propósito que temos na nossa vida. Muito maior do que todos os outros propósitos, por mais nobres e dignos que sejam, que nós possamos ter na nossa vida. Conclamo você, meu amado irmão, a todos nós, que possamos fazer a vontade de Deus. Vamos dizer como Cristo, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.